na graça. Começou? Já é? Fala galera, aqui é o Evangelista Júnior na área, falando com vocês aqui da IBJP Jovens, dando continuidade à nossa série Heróis de Jovens, esquece aí, Heróis da Fé. Acertou, miserável. E aí nós vamos falar hoje, cara, do cara que eu sou apaixonado pela história dele, sou apaixonado pela vida dele. Quero falar hoje de Jonathan Edwards, o grande avivalista, o cara que trouxe o grande avivamento, que nós somos eternamente gratos pela vida de Jonathan Edwards. Antes de começar, eu quero que você, eu sei que é aqui, que eu já vi antes os vídeos, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, também nos segue nas redes sociais, Instagram IBJP Jovens, Facebook Igreja Batista Jardim Primavera. E aí galera, sem demoras, bora lá. Jonathan Edwards, cara, ele foi o cara do avivamento. Se você quer estudar sobre avivamento, se você quer pesquisar sobre avivamento, você vai parar nele, não adianta, não tem como. Não adianta, eu quero outro cara, não, você vai parar nele, velho. Cara, ele é um dos caras que o avivamento que ele causou foi enorme. O pai dele chama-se Timothy Edwards e a mãe dele, Esther Studdert. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe. O pai de Jonathan Edwards, o Timothy Edwards, ele liderou a sua igreja por 63 anos. Cara, o cara liderou a mesma igreja por 63 anos. E a mãe dele, ela é filha de um pregador que liderou a mesma igreja por 55 anos. Você que gosta de ficar pulando cerquinha, pulando ponte aí, ó. Aprende, viu? É interessante, eu quero entrar um pouco na vida de Jonathan Edwards agora, porque é muito importante os pais dele na vida dele. E depois a esposa, mas primeiramente os pais dele. Por que os pais deles eram extremamente importantes? Timothy Edwards, ele orava e jejuava muito, ele e a sua esposa. E lá quando Jonathan Edwards tinha 7 para 8 anos, o pai dele viveu um avivamento na igreja deles. E a partir desse avivamento, Jonathan Edwards, ele começa a orar 5 vezes ao dia. Ele orava todos os dias, 5 vezes ao dia, por causa do avivamento que trouxe na igreja do pai dele. E ele não somente orava, ele trazia os meninos da idade dele, ou seja, ele chamava crianças de 7, crianças de 8 anos para orar com ele também. E ele fazia constantemente essas orações 5 vezes ao dia. Aos 13 anos de idade, quando ele completou os 13, ele foi para Yale College, que é um colégio ali do norte, da América do Norte. E ele, a partir desse momento, ele continuou, ele foi, estudou, e ele nunca deixou e nunca abandonou a prática de oração. Aos 17 anos ele forma, e depois que ele forma, ele permanece no Yale College por mais algum tempo, até os 20 anos de idade. E aos 20 anos de idade, ele é consagrado, ele é separado para o ministério pastoral. E aqui começa a história de Jonathan Edwards, ministro. Sério, cara, é muita informação no início. Imagina uma criança de 7, 8 anos já orar 5 vezes ao dia. 5 vezes. A Bíblia fala que ele aos 20 anos ele é separado do ministério. Bíblia não, biografia. Aos 20 anos ele é separado. E aos 24 ele casa com a sua esposa. O nome da sua esposa é Sarah Pierpont. E depois ele chamar Sarah Edwards. Por que a esposa dele é importante nessa história? Porque ela ajuda ao lado dele a orar. Os dois começam a ter uma vida prática de oração e pasmem. Os caras ficavam 13 horas orando. 13. Você pirralho, que não tem que ficar nem 5 minutinhos falando com o papai. Eles ficavam 13 horas diariamente orando. Tanto a Sarah quanto o Edward. E aí... Só que o que acontece? Eu quero agora precisar contextualizar como que era o país daquela época, como que estava a igreja naquela época. Por que houve um grande avivamento? Por causa que simplesmente nessa época a Carolina do Norte e a Inglaterra, que, para quem não sabe, a Inglaterra colonizou os americanos.
nessa época, eles tinham praticamente apostatado da fé. E se tem uma coisa que eles abandonaram, foi a importância do novo nascimento. Naquela época, eles eram muito religiosos. Eles tiveram um grande avivamento e depois abandonaram isso. E tá todo mundo abandonando os princípios da fé. Jonathan Edwards, ele começou a pegar pesado nisso, em que todos precisavam despertar para os princípios do novo nascimento. E ele começou a bater na tecla, ele começou a bater na tecla, e nem todo mundo dava ouvido a ele. Até ele ter uma genial ideia, criar uma série de ministrações. Ele começou a criar uma série de ministrações falando sobre o grande despertamento e o avivamento. Só que ele começou falando sobre o novo nascimento. É interessante que um dos versículos-chave que direcionou ele quando criança, que é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele começou a trabalhar em cima daquilo, ele começou a se desenvolver. Mas quando ele cria a série basicamente de Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Olha como que o cara começou a ministrar sobre o novo nascimento. Para você que acha que tem que massagear o eguinho da carne, vai estar escrito assim, ó: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Olha o versículo que o cara começou a falar sobre o novo nascimento. E aí ele criou o grande sermão, o famoso sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Chique, né? Olha o tema. E aí eu quero falar um pouco dos bastidores dessa ministração. É interessante, a biografia fala que Jonathan Edwards houve um congresso na Inglaterra e eles chamaram 5 pregadores. E dentre esses 5 pregadores, Jonathan Edwards era um deles incluídos. Só que Jonathan Edwards já tinha iniciado uma série de ministrações sobre o grande despertamento. E aí ele foi com esse tema para pregar nesse congresso. Os historiadores falam que quando Jonathan Edwards subiu ao púlpito para pregar, o seu rosto brilhava, resplandecia. E pasmem, não foi a primeira vez. A vida constante dele de oração, junto com a sua esposa, constantemente se via que o rosto dele brilhava com uma glória diferente. Era algo já comum enxergar Jonathan Edwards desse jeito. Ele que era alto, 2 metros de altura, magrinho, por constante jejum, constante oração. Ele agora sobe para ministrar. E quando ele começa a ler o versículo, eu quero ler uma parte das biografias dele, o livro Heróis da Fé. Tá aqui, viu, gente? Indico, muito boa a leitura. Vou ler para vocês uma coisa que ele falou sobre esse dia. Peraí. Ele vai falar assim. Olha o que esse cara falou no iniciozinho. Bom, olha a citação. Olha como que o cara. Olha a citação da pregação do cara. Aí está o inferno, com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há, atualmente, nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o impeto do vento até agora, seríeis destruídos e vos tornaríeis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como um homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo, durante um momento para deixá-lo cair, depois está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós com saúde e calmamente sentados aí nos bancos passarem para lá antes de amanhã. É interessante que os biógrafos falam que as pessoas começaram a segurar na pilastra, começaram a segurar nos bancos da cadeira, começou a ouvir um clamor alto sobre a Inglaterra naquele momento.
E Jonathan Edwards continuou a proferir palavras e continuou: se vos não arrependei-vos, amanhã o julgamento irá sobre vocês. De repente, o que era só estava em um auditório tomou conta das ruas da cidade. Casas, escadas, você ouvia-se clamor de arrependimento, clamor de perdão. E aquele dia foi conhecido como o grande avivamento, o grande despertamento. É interessante que depois desse dia, Jonathan Edwards continuou a ministrar, ele continuou a cuidar da igreja, agora sobre outra perspectiva, sobre um outro olhar. O que ele fez não causou somente transformação na Inglaterra e na América do Norte, mas chegou até a Escócia e a outros países. Só que, infelizmente, chegou uma grande epidemia naquela época, chamada varíola. E ele foi vacinado junto com outras 2 filhas. Só que, infelizmente, ele teve agravo. E apenas com 54 anos, ele veio a óbito. Só que, por mais que ele veio a óbito, a seu legado, a sua marca, nós até hoje celebramos. Se hoje nós falamos sobre o novo nascimento, a importância de novo nascimento, devemos muito agradecer a Jonathan Edwards, porque lá atrás, quando a igreja tinha esquecido desse princípio, quando a igreja tinha abandonado isso, ele bateu na tecla e falou: nós precisamos voltar a atenção aos princípios de Deus. Nós precisamos voltar a atenção à essência do que é o novo nascimento. Então, eu espero que vocês tenham sido impactados com esse testemunho, impactados com essa biografia. Lógico, tem muita coisa para falar. Nós ficaríamos aqui 2, 3 horas falando dele, mas como o tempo é curto, eu tentei o máximo aqui reduzir. Mas que você seja impactado, cara. Que o seu coração seja incendiado. Assim como o Jonathan Edwards incendiou a sua geração, que você venha incendiar a sua geração. Que você venha ser um herói da fé para os próximos que virão. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, Senhor Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus, venha tocar o coração de cada um que está assistindo, Senhor Deus, este vídeo nesse momento. Que o Senhor venha, Pai, derramar unção e graça sobre a vida deles. Que eles venham entender que eles foram chamados, Senhor Deus, para ser heróis da fé. Que eles venham eles foram chamados para romper em fé e alcançar essa geração. Em nome de Jesus, amém. Gente, desde já, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Na semana que vem nós vamos iniciar uma nova série. Nós vamos daqui, encerra essa primeira parte dos Heróis da Fé. Mais futuramente nós vamos fazer a segunda parte com pessoas mais recentes, pessoas mais novas. E nós vamos iniciar uma nova série. E nós vamos lançar essa nova série lá no Instagram. Então segue aqui o Instagram, cara. Você vai seguir as novidades. Vai ver uma nova série top de linha para vocês. E Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a semana de cada um. Até semana que vem com uma nova série, uma novinha, fresquinha, saindo do forno agora. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Tchau.